Se tu tá vendo esse vídeo, você provavelmente já me conhece, levando em consideração que ele é o primeiro. Mas, oi, eu sou a Samara e eu sou aluna de design gráfico. Eu pensei seriamente no que fazer para um primeiro vídeo, mas levando em consideração o assunto que eu quero trazer futuramente aqui, então eu pensei que a forma mais fácil é eu falar como eu cheguei até aqui. E bom, antes de eu contar sobre a minha vida universitária e sobre a área que eu atuo hoje em dia, eu tenho que falar sobre como eu cheguei até aqui. Em 2014, eu me mudei de cidade, eu morava no interior, me mudei para cidade grande. E nisso eu nunca fui uma pessoa que lidei bem exatamente com mudanças. Então eu tive que procurar alguma forma de usar de escapismo, digamos assim, do que estava rolando. E eu acabei me encontrando no desenho. E a partir daí era só algo que eu literalmente fazia por hobby e coisa e tal. Mas depois eu acabei realmente encontrando um conforto naquilo e acabou que eu depositava os meus sentimentos, tudo que eu tinha guardado, nos desenhos. Antigamente eu acabei decidindo não postar em lugar nenhum. E depois de um tempo, eu acho que em 2018, possivelmente, eu comecei a postar no Facebook, na época, alguns desenhos, mas só as coisas mais bobas mesmo, que eu só copiava da internet, algum desenho bonitinho que eu visse. Só que em 2020, se tiver errado eu vou corrigir aqui. Aliás, não foi 2020 realmente. Calma. Em 2019 eu fui para o primeiro ano do ensino médio e a partir daí começa uma mudança, querendo ou não, maior ainda aí do fundamental para o ensino médio, porque são matérias a mais, são pessoas diferentes, começa aquela preocupação para vestibular, para qual trabalho você quer seguir no futuro. E em 2019 foi o estopim, eu acho que para mim, para eu literalmente pensar, eu quero algo voltado para a arte e eu quero usar a minha criatividade em algo, não importa em qual área seja. Nisso eu comecei as minhas pesquisas, eu acabei encontrando, no próprio YouTube, eu acabei encontrando designers que eu simplesmente me apaixonei pela área. Então eu escolhi que eu queria design, na época eu estava em muita dúvida se eu queria design digital ou design gráfico. E então eu comecei a pesquisar. E foi aí que eu encontrei, de fato, no terceiro ano do ensino médio, eu decidi, eu quero design gráfico. Aí você me pergunta, Samara, se você gosta tanto de desenhar e de arte, por que você não escolheu seguir algo como animação ou então próprias artes visuais? Só que pra mim, como arte é a minha forma de escapismo, é a minha zona de conforto, eu não queria misturar isso com o trabalho. Porque eu sinto que se você transforma um hobby seu em um trabalho, quando você for fazer ele de fato por hobby, se torna algo cansativo e você perde a sua paixão naquilo aos poucos. Então eu falei, eu não quero algo que definitivamente seja sobre isso, mas algo que eu possa usar isso que eu gosto. E por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pela área do design, porque eu posso usar bastante a minha criatividade nele e eu posso ir desde edição de foto até uma edição de vídeo. Só que você escolher uma profissão não quer dizer que você vai literalmente trabalhar ela ou conseguir estudar naquela área. E, como eu disse, ensino médio, vem época de vestibular e foi uma pressão muito grande, porque escolher design gráfico numa família de exatas é bem complicado. Fora isso, também tem a pressão do próprio estudo, porque para eu passar para a faculdade de design, eu teria que saber coisas sem ser da área de design também, já que o vestibular ele não pede literalmente a sua área, mas sim um geral de matéria da escola inteira. E como eu disse, exatas não é bem a minha área. Então, eu tinha sérios problemas com estudo, era uma pressão realmente bem grande, principalmente nas matérias de exatas. Felizmente, na minha família eu consegui ter bastante ajuda nos estudos nessa questão, já que todo mundo é bom nessa área. E então, no segundo ano do ensino médio, eu fiz o vestibular só para poder, de teste mesmo, só para eu já me acostumar a como era, era a experiência em si. Resultado, eu não tive uma nota boa, definitivamente, minha nota foi horrível.
Mas eu até passaria para a faculdade. Só que ela era no interior de Goiânia e eu moro na capital do Rio atualmente. Então, não faria muito sentido. Mas no terceiro ano eu fiz o Enem de novo. Tive crise de ansiedade antes da prova de exatas. Tive crise de ansiedade antes da prova de exatas. Acabar que no final deu tudo certo. E eu tirei uma nota razoável. Só que eu não consegui passar de primeira na faculdade que eu queria. No caso, não no curso, mas na faculdade em si. E por conta de ansiedade com o estudo, eu não sou uma pessoa ansiosa em outras áreas da minha vida, mas o estudo, eu sou uma pessoa ansiosa nesse quesito. E eu não queria esperar até o meio do ano para ver se eu passava na segunda chamada da faculdade. E eu insisti que eu queria começar outra faculdade. Samara, 17 anos, cometeu um grande erro, porque ela decidiu fazer faculdade online. E era uma dificuldade grande, eu sentia que eu não estava aprendendo o suficiente lá. Só que veio o meio do ano, veio a segunda chamada, eu passei no ProUni e eu consegui uma bolsa na faculdade que eu estou atualmente, que é a ECDD aqui no centro do Rio. E pra mim foi uma mudança bem grande. Eu percebi que a pressa é inimiga da perfeição. Então, antes eu querendo apressar as coisas, eu acabei, me saindo mal. Mas quando eu mudei para o presencial, eu também reparei que era uma mudança bem grande que ia acontecer, porque é uma mudança de ambiente. Querendo ou não, são pessoas que na faculdade eu, por exemplo, entrei com 17, mas na minha turma tinha gente de 40, tinha gente de 20. Então, você lida com pessoas de diferentes idades. Não é igual no colégio, onde todo mundo é da sua idade, exceto o professor. Então, foi uma mudança de pessoas, foi uma mudança de ambiente, porque aqui é completamente diferente de um colégio também. O modelo de aula é diferente. Matérias em si são diferentes, já que agora já é algo voltado para a área que você realmente quer trabalhar. Eu diria até que é como se fosse uma nova temporada de uma série, onde tem novos personagens, novos lugares e etc. Querendo ou não, eu tive um desenvolvimento pessoal, então isso me ajudou, porque hoje em dia eu consigo falar em público muito melhor, eu consigo me relacionar com pessoas novas muito melhor, porque eles te preparam para você lidar com o cliente. E algumas vezes aqui na faculdade mesmo eu acabei lidando com clientes reais em um projeto meu. Então isso realmente me ajudou tanto no desenvolvimento pessoal como no desenvolvimento profissional também. Um recadinho que eu deixo para Samara do passado era: se você tivesse ficado tranquila, teria dado tudo certo hoje em dia, assim como tá dando atualmente, que mesmo com todas as dificuldades, você tá se saindo bem, então você devia ter esperado. Mas mesmo assim, foi uma experiência de certa forma, mesmo que ruim, foi uma experiência. Eu aprendi algo, eu tirei lições da minha pressa antes. E um questionamento que eu deixo para a Samara do futuro é: e aí, como se saiu? O que o futuro te reservou? Eu acho que é um pouco disso. Ficou um vídeo não tão grande, mas eu espero que também não tenha ficado chato. E seja bem-vindo!